Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com você nesse dia. Hoje, prosseguindo com a nossa leitura bíblica, estamos no livro de Jeremias, nos capítulos 11 e 12, e eu gostaria que você acompanhasse comigo em mais um desse devocional. Jeremias foi um profeta da casa de Israel, um profeta típico, um profeta pleno ali do Senhor, e que por conta disso era rejeitado pelo povo, pelas palavras que trazia, que muitas vezes eram de conserto, eram de admoestação mesmo do Senhor para aquele povo. E na maioria das vezes a gente encontra na Bíblia esse profeta. O profeta da Bíblia é o profeta sim, que é interlocutor de Deus, que é boca de Deus aqui nessa terra, mas que traz a verdade que o Senhor quer comunicar ao povo. Então, profeta é proferir mesmo as verdades, a vontade de Deus. E muitas vezes ela vem para nos confrontar, para nos consertar. Muito mais do que prometer, profeta profere. Tá? As promessas de Deus são um capítulo à parte na Bíblia. E as profecias de Deus, que são trazidas pelos profetas, essas sim, nos trazem edificação. Muitas vezes toca ali na nossa ferida um pouco, mas nos fazem crescer. E Jeremias foi dessa forma. Só que em algum momento, Jeremias começou a entender que estava difícil demais dele prosseguir, porque ele estava começando a vislumbrar uma certa injustiça no que ele via acontecer com o povo. No capítulo 12, versículos 1 a 4, se você puder acompanhar aí comigo na sua Bíblia, diz o seguinte: Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão frutos, tente nos lábios, mas longe de coração. Então, Jeremias está aqui se queixando de fato daqueles que não servem a Deus e ainda assim prosperam. Ou seja, Jeremias vê uma situação difícil, ele vê que, por outro lado, aqueles que servem a Deus, aqueles que seguem a Ele, não estão tão bem, não estavam tão bem posicionados ou não estavam vivendo da melhor maneira. E aí, para essa queixa de Jeremias, Deus dá uma resposta absolutamente sensacional. No versículo 5 ele diz assim, olha: Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Então, Deus está falando para Jeremias, basicamente, que ele precisava entender de fato que situação é essa, que tipo de injustiça ele estava vendo ali. Porque parecia que o problema não era tão grande quanto Jeremias estava vendo, sabe? Deus está falando assim, olha, se você não está se sentindo seguro numa terra de paz, onde está tudo bem e tem alguma coisa ali acontecendo, como é que você sobreviveria no meio de uma floresta, né? Então é para a gente também entender que na nossa vida a gente precisa entender em que situação, qual é o nível da gravidade dos problemas que a gente vive. Porque senão a gente começa a sofrer por qualquer ventinho que aparece na nossa vida, qualquer detalhezinho que sai fora do lugar daquilo que a gente planejou, né? E é o nosso papel mesmo servir a Deus e aprender com as situações que são colocadas na nossa vida. Você tem aprendido com elas? Ou você tem se deixado abater por elas? Porque às vezes nós estamos nesse estágio probatório mesmo, sabe? Do Senhor colocando ali pequenas porções de aprendizado na nossa vida e nós já estamos ali desfalecidos, eu não aguento, está difícil demais. E o Senhor vem para nos dizer, olha, em terra de paz, se você não está se sentindo seguro, não vai dar, você não conseguiria sobreviver numa floresta. Então, às vezes é para a gente pensar mesmo que o Senhor, Ele nos proporciona oportunidades de aprendizado.
e que isso nos faz crescer e que isso nos prepara para aquilo de melhor que Ele tem para nós, né? Deus às vezes não demora porque Ele precisa lá trabalhar naquilo que vai nos dar. Não, às vezes o tempo de Deus acontece porque Ele está nos preparando para receber o melhor dele. E aí, para a gente finalizar, tem também o propósito final, o propósito principal do Senhor para toda a humanidade, que está escrito lá no versículo 14 do capítulo 12. Ele diz assim, olha: assim diz o Senhor acerca de todos os maus vizinhos que se apoderam da minha herança que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra e a casa de Judá arrancarei do meio deles. Duro, né? E aí no versículo 15 diz: e será que depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra. Então, voltando à queixa de Jeremias, né, sobre outras pessoas que não seguem a ele completamente estarem prosperando, Deus apresenta a sua misericórdia, a sua bondade a cada um dos seres vivos dessa terra. Ele diz, olha, eu tratarei com eles, eu os tirarei da sua terra, da sua herança, mas eu me compadecerei novamente. E assim, cada um deles receberá a herança que é devida, que é, de fato, destinada a eles. E é isso, meus irmãos. O Senhor tem misericórdia. O Senhor tem os braços abertos para cada um de nós. E se a gente for olhar só a nossa bondade, só o quão legais nós estamos, só o quão certinhos nós estamos, né? Isso não vai ser suficiente para nada, para nenhum tipo de benevolência do Senhor para nós. Mas é a misericórdia dele que me alcança, que te alcança todos os dias. Mesmo nós, do jeito que estamos, pecadores como estamos, ele busca nos transformar cada vez mais em filhos queridos e amados, com as características dele. Então, que nós possamos aprender hoje a viver um dia de cada vez debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e até mais.